Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui na nossa playlist, esse vídeo que vai para a nossa playlist de transferência de calor por convecção. Hoje a gente vai ver um exemplo. Eu resolvi dar uma pausa, né, no andamento da disciplina e passar um exemplo assim, que eu estou chamando de exemplo for dummies, né? Um exemplo simplesão assim, de uso das equações que a gente viu até agora para calcular a transferência de calor em uma placa plana. A gente está vendo uma placa plana aqui, como eu estou falando, está vindo o escoamento uniforme, ele passa por uma região laminar e uma região turbulenta. E eu coloquei alguns dados dessa placa, o primeiro dado que a gente está vendo é o comprimento da placa, você está vendo o comprimento L da placa, é dado em 0,5 metros, né, ou seja, meio metro de placa. O segundo dado que nós temos aqui ó, o tamanho da envergadura dessa placa, né? A largura da placa, que está na direção onde tem XY, na direção Z, então essa placa tem uma certa largura, que aí eu coloquei de 0,6 metros, ou seja, uma placa que está escoando um fluido sobre ela. Esse fluido escoa com uma velocidade igual a 6 metros por segundo, a velocidade do fluido longe da placa, e a temperatura de campo livre é dada em 20 graus Celsius, e a temperatura da superfície, a placa está aquecida, em 40 graus Celsius. O fluido que nós escolhemos para resolver esse exercício, que está passando por cima dessa placa, fluido que vai ser aquecido pelo contato com essa placa, a gente escolheu a água, ou seja, esse fluido aqui, a gente selecionou ele como perdão, só escolhi errado aqui, porque nós selecionamos ele aqui a água, H2O. E nós vamos precisar, para resolver os nossos problemas, né, a gente sempre precisa estar atento às propriedades desse fluido. E também, se tiver alguma coisa relacionada à placa, a gente vai precisar das propriedades da placa também, para identificar a transferência de calor dentro dela, etc. Mas nesse caso, a gente só quer calcular as trocas de calor que tem mesmo. Para esse problema aí, está pedindo para a gente o seguinte, para encontrar o fluxo de calor, quando você tiver em x igual a 1 centímetro, ou seja, a placa tem 50 centímetros, e a gente está querendo saber em 1 centímetro qual que é a quantidade desse fluxo de calor aí que está ocorrendo. Beleza? Uma outra coisa que está sendo pedida aí, deixa eu ver aqui, beleza. Uma outra coisa que está sendo pedida aí também é para encontrar a taxa de transferência de calor na parte do escoamento laminar. Nesse problema não falei nada relacionado a algo que eu estivesse colocando para forçar a transição à turbulência em algum ponto, ou seja, ela vai naturalmente, com o crescimento do número de reinos, vai se transformar em um escoamento laminar para escoamento turbulento. Tem uma certa quantidade de calor que é trocada somente nessa parte aqui do escoamento, somente quando o escoamento é laminar, e a outra parte vai ser trocada no escoamento for turbulento. Eu quero saber justamente qual que é a quantidade de calor que é trocada, a taxa de transferência de calor que é trocada nesse escoamento na parte laminar. E depois é para encontrar qual que é a taxa de transferência de calor sobre toda a placa. E por último, pergunta qual que é a taxa de transferência de calor somente para a parte turbulenta, ou seja, eu vou calcular da parte laminar, calcular da placa toda, e depois calcular só na parte que o escoamento é laminar, é turbulento, beleza? Então vamos fazendo isso aí passo a passo. Para a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai precisar identificar propriedades do fluido. Olha, aí a gente pensa o seguinte, né, o fluido está aqui, eu tenho uma certa temperatura de superfície, que é a temperatura da placa plana, tá, que é dada ali em 40 graus Celsius, e eu tenho a temperatura do fluido. O fluido está aqui com a temperatura, no caso, a temperatura está até abaixo, né, a temperatura do fluido no campo livre, né, no infinito, ela está em uma temperatura menor do que a temperatura da superfície, ou seja, o calor vai ser trocado da superfície para o fluido. E aqui está querendo saber o seguinte, né, você quer achar qual que é necessariamente, acho que vou voltar aqui só as coisas para não me perder, você quer saber qual que é esse calor que é trocado aqui então, uma taxa de calor que vai ser trocada aqui nesse ponto, vai ter um fluxo de calor, né, etc. Então vou ter que pensar esse calor aí que vai ser trocado. Mas eu tenho que identificar as propriedades onde eu vou avaliar esse fluido, né? Esse fluido, ele não está nem necessariamente na temperatura do infinito e também não está na temperatura da superfície. A gente precisa estimar essas propriedades em uma dessas temperaturas. O que é usado normalmente é essa definição aqui, ó, a temperatura do filme. Essa propriedade que eu já devo ter falado isso na aula, que quando a gente vai estimar uma temperatura para um caso de transferência de calor, a gente pega essa média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido no infinito e fala que chama isso de temperatura do filme.
Em inglês chama-se film temperature, né? A temperatura média mesmo entre essas duas, você estima ali uma temperatura e calcula as propriedades nessa temperatura. Quando eu começar a fazer a playlist de exercícios resolvidos, vocês vão ver lá que tem horas que a gente não tem essa temperatura ou da superfície ou a temperatura do fluido. A gente não sabe como é que a gente começa, então a gente tem que estimar. A gente tem que realmente fazer uma estimativa da temperatura do fluido, da temperatura de filme, e aí a gente calcula tudo uma vez. Aí se no final ver que essa temperatura, a temperatura que a gente encontrou para a superfície é muito diferente daquela que a gente usou para a estimativa, o certo seria corrigir a nossa estimativa e fazer os cálculos de novo. Você vai iterando isso, até que uma hora realmente você chega a uma temperatura bem ok, sabe? Mas, no geral, pelo menos para a água, né, como o caso que a gente está trabalhando aqui agora, a gente pode ir lá e buscar, a gente já sabe qual é a temperatura de filme, e a gente pode ir lá nas tabelas termodinâmicas, né, nas tabelas que tem no caso no livro de transferência de calor, e buscar essas propriedades aqui. Ó. Você já sabe a temperatura de filme, ela é igual a 30 graus Celsius, a gente vai buscar o número de Prandtl que a gente vai precisar, a gente vai buscar a densidade, a gente vai buscar a viscosidade, a gente vai buscar qual que é o coeficiente de transferência de calor que tem também, nesse kappa aí, o coeficiente de condutividade térmica que nós temos, e baseado nesses valores, que são calculados a 30 graus Celsius, a gente vai começar a fazer as nossas contas. A gente vai precisar disso para calcular o número de Reynolds, a gente vai precisar disso para calcular o Nusselt, a gente vai precisar disso para um monte de coisa. Então a gente precisa ter esses valores definidos aí. E onde que eu falei? Eu falei, a gente vai buscar esses valores em algum lugar. Onde é que estão esses valores? Eles estão aqui, ó. Olha só, vou mostrar para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui nas tabelas do livro do Incropera, tá? No livro do Incropera você tem, por exemplo, o caso a gente está trabalhando com a água. A água tem a tabela. A tabela tem aqui as temperaturas da água em Kelvin, ou seja, a gente está em 30 graus Celsius, é mais ou menos 303 Kelvin. E a gente está trabalhando no caso, eu estou falando que é a água no estado líquido, tá? Então a gente busca aqui as propriedades no líquido saturado, que são essas colunas aqui, ó. Esse F, esse subscrito F que está aqui, é o subscrito da temperatura, da propriedade na condição de líquido saturado. A gente sabe, né, a gente lembrando das aulas de termodinâmica, quem não se lembrar vai lá nos meus vídeos de aulas de termodinâmica, onde tem um diagrama de equilíbrio, né, você tem ali uma região, que é a região de saturação, onde o fluido tem a mesma pressão, a mesma temperatura, mas ele varia o título, né, que é a quantidade de vapor que você tem na sua mistura, aí ele pode chegar com a mesma pressão e temperatura, tá numa região de líquido saturado ou está na região de vapor saturado, onde ele está mudando de fase. Então aqui você tem, para essa mesma pressão e temperatura, são temperaturas e pressões de saturação, você vai ter o seu volume específico, que é o inverso da sua densidade, tanto com a condição de líquido saturado como na condição de vapor saturado. Você tem também as outras características que são necessárias. Você vai ter o calor de vaporização, que é a entalpia que tem, né, que é usada para você mudar do estado líquido para o estado gasoso, a quantidade de energia que você tem que desprender para fazer essa vaporização. Você tem os calores específicos, tá vendo? O calor específico na região de líquido saturado, vapor saturado. Você tem a viscosidade que a gente falou que vai utilizar aí, ó, tanto do líquido saturado quanto do vapor saturado, você vê como é que elas mudam bastante esses valores. A condutividade térmica que a gente vai precisar também, você vai ter também o número de Prandtl, você vai ter tensão superficial se for necessária, coeficiente de expansão, tem um monte de coisa que você pode buscar aí de informações que só dependem da temperatura. Nesse caso, você vai precisar definir uma temperatura de filme e buscar aqui os valores. Nossa temperatura de filme está entre essas duas aqui, ó, entre 300 e 305. Tanto é que a gente vai ver que o número de Prandtl que eu selecionei lá, que está entre esses dois aqui, ó, 305, ele está entre 5.20 e 5.83. A temperatura nossa é 303, se eu fazer uma interpolação vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Se eu fiz os meus cálculos lá, deu 5.26 o número de Prandtl. Eu fiz as mesmas interpolações para achar a densidade, que é o inverso, né, da condição da propriedade de volume específico. A mesma coisa eu fiz para viscosidade, a mesma coisa eu fiz para condutividade térmica. Então achou esses valores, são valores de tabela. Só o que a gente precisa para definir isso é o que? Temperatura de filme. Você precisa ter a temperatura de filme, você precisa estimar essa temperatura de filme e aí você vai buscar esses valores. Como eu falei, né, se você acha lá uma temperatura final que tem nada a ver, às vezes o seu problema existe que você acha a temperatura de superfície. Você vai ter que estimar essa temperatura de filme de alguma forma, vai ter que chutar de alguma forma aí e depois iterar para achar qual que é a temperatura real. Ou você pode simplesmente falar, ó, eu usei essa temperatura de filme aqui e acabou. Quando chegar na playlist de exercícios resolvidos, a gente vai ver como é que a gente faz isso aí, tá? Bom, então vamos lá começar, agora que a gente já tem todas as propriedades que a gente precisa, a gente pode resolver esse exercício. A gente também vai precisar das nossas fórmulas, né? A gente vai precisar entender como é que está esse problema.
Bem, a gente se lembra, isso aqui é só um lembrete, tá, que eu trouxe das equações que a gente está utilizando. São as equações de Navier-Stokes incompressíveis, equação da continuidade, equação da quantidade de movimento, equação da energia, que no caso é a equação do calor. Quando a gente está trabalhando com um fluido, um escoamento que é incompressível, nas nossas aulas de transferência de calor sempre é um fluido, o escoamento é sempre incompressível, a gente cai nessas equações da condição dessas equações dessa forma. A grande questão que a gente sempre fala é o seguinte, né? A equação de energia está desacoplada da equação de mecânica dos fluidos, ou seja, você pode resolver toda a parte de mecânica dos fluidos e depois resolver a parte de energia, ou seja, o que é uma mensagem que isso aqui dá pra gente? Primeira coisa que você tem que fazer para resolver um problema de transferência de calor é entender o fluido. Entender como é que está o escoamento, entender como é que é o escoamento. Se resolver o escoamento, beleza, agora vamos pensar em resolver a parte de energia. Não tem como fazer de outra forma. Tá? Para esses problemas incompressíveis, é assim que a gente faz. A gente vai entender o escoamento, depois a gente entender o escoamento e falar, agora eu vou ver como é que eu resolvo a parte de transferência de calor. Então vamos começar do começo. Né? A gente tem as nossas equações que a gente já viu ao longo do curso, que são essas aqui, ó, as equações do nosso pequeno formulário que eu trouxe. A gente tem um formulário, a gente sabe se a gente quiser calcular trocas de calor locais, isso aqui ó, vale para o local, tá? Essa troca de calor aqui, com esse número de Nusselt, seria se a gente quiser calcular a troca de calor em um local específico do escoamento. Se você quiser calcular a troca de calor média, é essa daqui. Isso aqui, essas duas equações que estão mostradas aí primeiro, elas valem para o escoamento laminar, ou seja, eu consigo calcular tanto a parte da troca de calor local quanto a troca de calor global, se eu precisar. Se o escoamento for turbulento, eu tenho essas duas definições aqui, ó. Eu posso usar tanto a primeira equação que está mostrada, que é a nossa troca de calor local em um escoamento turbulento. Se eu estiver olhando um ponto onde o escoamento é turbulento, essa formulação vai me dar o número de Nusselt local, e com isso eu calculo a troca de calor local naquele ponto. Se eu estiver calculando isso globalmente, vai ser essa equação de baixo aqui, ó, um escoamento turbulento, mas aí ele tem uma consideração. Essa equação que eu acabei de marcar aqui agora, que é essa equação do escoamento turbulento, ele só vale para o caso em que a gente estiver falando de um escoamento turbulento sobre toda a placa plana. Não vai valer se eu estiver falando de escoamento turbulento que tem uma parte laminar e uma parte turbulenta. Se eu tiver condição mista de camada limite, uma parte laminar e uma parte turbulenta, a equação que eu preciso resolver é essa daqui, ó. É essa aqui de baixo, ó. Condições mistas, eita, nós peguei o negócio errado. É condições mistas de camada limite, vai nos informar qual que é a troca global de calor que a gente tem para uma região que tem tanto camada limite laminar quanto turbulenta. Tem aulas aí gravadas já sobre isso, vocês podem ir lá ver os materiais, entender como é que elas estão aí sendo apresentadas. Bom, a gente tem que encontrar essas 4 coisas aqui, essas são as nossas questões. O método de solução, o solucionário para qualquer problema de transferência de calor é sempre esse. Entenda o fluido, depois entenda a parte de transferência de calor. Então a gente vai primeiro entender o fluido. O primeiro método, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa que a gente esteja fazendo aqui é descobrir qual que é o número de Reynolds que a gente tem ao final da placa. Por que você tem que saber isso? Porque eu não quero descobrir qual que é a transferência de calor, eu não quero descobrir o número de Nusselt, eu vou ter que descobrir de alguma forma o número de Nusselt que eu vou usar. Se o meu escoamento no final da placa for todo laminar, as fórmulas que eu vou usar são essas aqui, ó. Ah, descobri então, beleza, o número de Nusselt, meu número de Reynolds no final da placa, ele é laminar, ele está abaixo de 50.000. Então beleza, então meu número de Reynolds, então toda a minha placa laminar, do meu escoamento é todo laminar, eu não tenho transição para turbulência, eu uso essas duas fórmulas aí, eu resolvo qualquer problema que eu precisar. Se o meu escoamento for, se o meu número de Reynolds no final da placa for turbulento, aí eu vou ter que usar algumas dessas fórmulas aqui, ó. Aí eu vou ter que definir, eu tenho uma região de escoamento laminar maior do que 5%, se eu tiver uma região maior do que 5%, aí eu vou falar que eu tenho uma região de um escoamento que é condição mista. Se a região de escoamento laminar for menor do que 5%, não, eu falo, beleza, meu escoamento é todo turbulento, esquece, eu vou calcular só com essas fórmulas aqui da parte de cima, beleza? As duas equações aqui da parte de cima para calcular tudo que eu precisar. Bom, vamos lá então. Eu vou começar aqui primeiro descobrindo qual que é o número de Reynolds desse escoamento. Isso aqui está fácil de fazer, né? A gente pode resolver a gente aqui mesmo. Olha, o número de Reynolds do final da placa, o Reynolds em L, ele é igual ao U infinito vezes o L dividido pela viscosidade cinemática. Eu já calculei esses valores aí, vocês podem substituir esses valores aqui de cima. Olha, esse escoamento aqui de cima, por que o L, nesse caso, o comprimento, é esse L aqui e não o W, né? O W da largura, né, da placa, o que a gente chama de width, né, da placa. Por que é esse? E não, por que é o... Opa, deixa eu jogar aqui para o lado, porque eu estou com meu cabeção está aqui
na frente, né? Por que eu estou usando esse L de 0,5 e não o 0,60? Porque o meu escoamento ele está indo na direção do L. O X está apontado com L, está alinhado com L. Se eu viro a minha placa 90 graus, aí vai ser diferente, né? Aí o meu escoamento está indo na direção do W. Aí eu teria que usar o W como meu comprimento característico. Mas nesse caso o escoamento está indo na direção do L. Meu escoamento de placa plana passa na direção desse comprimento L, que é igual a 0,50 metros. Mas então esse 0,60 é só para a gente calcular a área mesmo, não tem mais função não, tá beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Agora voltando aqui para a nossa solução, o que acontece, né? A gente vai ter o seguinte, você vai ter o número de Reynolds. O número de Reynolds é o seguinte, ele vai ser calculado da seguinte maneira. Esse é a velocidade, que a gente sabe que é 6 metros por segundo, o comprimento L, que é igual a 0,50 metros, a viscosidade cinemática a gente calcula com o ρ e com o μ, que são as propriedades que a gente acabou de calcular na condição da temperatura de filme. Esse número aqui, ó, no final, se vocês fizerem as contas, ele vai dar 3,836 vezes 10 a 6. Ou seja, é 3 milhões, 3,8 milhões. Esse número aqui ele é bem maior, né? É maior, bem maior do que o número que a gente chama de número limite da nossa transição laminar. Se nada for falado a respeito disso, a gente sempre vai usar esse número de Reynolds crítico aqui de 5 vezes 10 a 4, beleza? Então ele é muito maior do que 50 mil, então o meu escoamento é turbulento no final da placa, beleza? Então eu já sei que eu tenho que utilizar as condições de escoamento turbulento. As minhas equações já saíram. Eu já vou ter que de alguma forma utilizar todas essas equações aqui de alguma forma. Eu vou ter uma região laminar, uma região turbulenta, eu vou ter que usar todas essas equações. Agora, para encontrar qual que é o X onde a gente tem essa transição laminar turbulenta. Olha, se eu sei que o número de Reynolds crítico é esse aqui, ó, Reynolds crítico, ele é igual à minha velocidade de campo livre multiplicado pelo meu X crítico, né? Esse X do ponto crítico aqui eu chamo crítico porque ele é o ponto onde eu vou ter a transição laminar turbulenta. E eu divido isso por Ni. Ou seja, é só isolar. A minha incógnita nesse problema aqui é só essa, né? Eu só tenho o x de c. Se eu isolo o x de c é igual ao Reynolds, vai ser o Reynolds de x de c multiplicado por Ni dividido por U infinito. Esse x de c vai dar onde? Aqui, ó, pelas minhas contas já tinha feito, né? Ele dá igual a 0,0652 metros, ou seja, dá mais ou menos 5 centímetros, né? Dá 5 centímetros, e a nossa placa tem 50, na verdade dá 6 centímetros, né? Isso aí dá 6,52 centímetros. A nossa placa tem um comprimento sendo que o L, né, só lembrete aqui, o nosso L, ele é igual a 0,50 metros, né? Ou seja, esse comprimento aqui é um pouco maior do que 10%, ele não encaixa naquela faixa limite para a gente considerar o escoamento todo como turbulento. Então eu vou ter que considerar que eu tenho uma parte laminar, uma parte turbulenta, ou seja, eu vou acabar usando todas essas fórmulas que estão aqui no nosso formulário, tanto as fórmulas do escoamento laminar, quanto as fórmulas do escoamento turbulento, quanto as fórmulas das condições mistas de camada limite. A gente já sabe, olha só, a gente resolveu o nosso escoamento, a gente sabe onde é que estão os pontos onde vão ter as transições, a gente sabe onde é que está a turbulência, sabe onde é que está o regime laminar, a gente resolveu o escoamento, a gente sabe quais são as condições que nós temos. Agora é só pegar essas condições que nós temos e usar as fórmulas de transferência de calor, que são essas fórmulas do Nusselt, para encontrar quais são as trocas de calor. Vamos lá, isso vai ser bem simples, ó. Vamos fazer aqui então a primeira parte. Vou botar aqui embaixo, ó. Vai ser, primeiro eu vou resolver a primeira questão, Q1, né, que é essa questão que nos pergunta qual que é, vocês podem voltar lá para ver qual que é o fluxo de calor que nós temos em X igual a 1 centímetro, que é igual a 0,01 metros, beleza? Qual que é esse QX aqui? Bom, vamos lá, então essa posição que nós determinamos, esse X, vou chamar de X1, tá? X1 aqui. Esse X1, ele é menor do que o nosso X crítico, ou seja, ele está numa região, você pensa o seguinte, ó, se aqui está o meu X crítico, né, eu falei que isso aqui seria então essa região, esse X crítico aqui seria onde eu vou ter o 0,0652 metros, é justamente nessa região aqui eu tenho L igual a 0,50 metros, ou seja, agora eu estou querendo saber a troca de calor num ponto que é menor do que esse 0,06, eu estou querendo saber a troca de calor num ponto por aqui, assim mais ou menos, ó. Ponto aqui eu tenho X1 que é igual a 0,01
metros. Ou seja, eu estou querendo saber ali naquele ponto vermelho. Como é que eu vou então? Nesse ponto vermelho, meu escoamento é laminar. Ele está antes da transição. Se o meu escoamento é laminar, a fórmula para calcular a minha transferência de calor nesse ponto, olha só, nesse ponto aqui eu sei que é um escoamento laminar, tá? Se eu sei que é um escoamento laminar, a fórmula que eu vou utilizar é do Nusselt local para escoamentos laminares. Eu estou querendo saber a troca de calor naquele ponto. Então, a fórmula que eu utilizo é essa daqui, ó. Olha só, eu pego aqui, ó. Por que eu preciso desta fórmula? Porque essa fórmula do Nusselt me dá o Nusselt local para aquele ponto. Deixa eu levantar aqui um pouquinho a tela por causa do meu cabeção tá na frente. O Nusselt local precisa usar essa fórmula. A gente sabe o número de Reynolds, consegue calcular o número de Reynolds naquele ponto. A gente tem o número de Prandtl, a gente sabe a posição X, a gente sabe o K também, o kappa, né, pelas definições aí das propriedades do fluido dadas para a temperatura de filme. A gente tendo isso tudo aí, a gente vai conseguir calcular essa troca, esse fluxo de calor que a gente tem. Por que a gente consegue calcular isso? Porque o fluxo de calor, deixa eu voltar aqui, o fluxo de calor ele é igual a H multiplicado por a temperatura. No caso vai ser a temperatura de superfície menos a temperatura do infinito, porque a temperatura de superfície está maior, então vai ser um fluxo de calor, a gente vai calcular dessa forma. Então a gente precisa calcular o H aqui de qualquer forma, né? E esse H é dado por aquela fórmula que a gente viu lá em cima, ou seja, o nosso número, vamos usar ela aqui então, o número de Nusselt. Vou até buscar ela, não precisa nem escrever ela aqui de novo com a minha letra feia, eu vou buscar ela aqui, ó. Vai ser isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, ó, é essa fórmula aqui. E esta fórmula ela nos dá o seguinte, né? Se nós resolvermos aí, nós temos todos os dados dessa fórmula. A gente consegue calcular o número de Reynolds, a gente tem o número de Prandtl, a gente tem o X, que é o X igual a, exatamente X igual a 1 centímetro, a gente tem todos os dados, aqui tem o dado de K. A única incógnita nesse problema realmente, a única coisa que a gente não sabe é o H. O H é o único ponto que a gente não sabe, a gente vai resolver para encontrar o H. Se vocês saírem resolvendo aí, a fórmula vai dar que esse H ele é igual a 998,82 watts por metro quadrado, e aqui pode colocar por Kelvin ou por graus Celsius, no caso está sendo usado graus Celsius o tempo todo, né? Então a gente vai usar graus Celsius aí também, tá? Então essa troca de calor é essa, a gente vai agora substituir esse H dentro dessa fórmula aqui de cima, e a gente consegue calcular qual que é o nosso Q, que vai dar igual a, vou colocar o valor que a gente calculou aqui, que é igual a, deixa eu ver, 197,6 kW por metro quadrado. Essa é a troca de calor que a gente tem nesse ponto específico, tá? Nesse ponto específico da placa. Beleza, então tendo isso daí, agora a gente vai pensar o seguinte, agora vamos partir para o nosso Q2. A questão 2 pergunta para a gente o seguinte, questão 2 quer saber qual que é a troca de calor, essa taxa de transferência de calor na parte laminar. Olha, agora a gente vai começar a pensar o seguinte, tá? Vamos pensar assim, eu quero saber qual que é a troca de calor na parte laminar. Para essa parte a gente vai utilizar a fórmula que a gente tem, que é a parte a nossa troca de calor, não está falando mais de fluxo de calor, não é mais pontual, é global, quer saber toda a parte laminar, qual que é a troca de calor que a gente tem. Então a gente tem que usar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do escoamento médio da parte laminar, tá? Tem que pegar essa fórmula, então a fórmula que a gente tem é essa daqui, vou voltar com ela aqui pra gente. Ó, deixa eu voltar aqui, colocar essa fórmulazinha aqui pra gente, ó. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. E a gente sabe então que a gente tem a gente vai ter que utilizar aqui agora o nosso X, o nosso Reynolds de X ele já está meio definido, né? Nós já, de certa forma, já definimos esse Reynolds aqui, é exatamente o nosso Reynolds crítico, aquele Reynolds de X de C, que é o Reynolds igual a 50.000, ou seja, até ele o escoamento é laminar, então você sabe que esse é o limite dele, até ele o escoamento é igual a laminar 50.000, e esse ponto aqui, ó, é o X que a gente calculou lá, que é exatamente onde ocorre essa transferência, essa transição laminar turbulenta. Então esse X aqui é igual a 0,0652 metros, ou seja, até ali é laminar. Sempre se lembra de uma coisa, tá? Quando você estiver usando qualquer uma dessas fórmulas globais, é como se você pegasse assim, ó, eu peguei do início da minha placa, você vai lá, pega o seu desenho, pega a minha mão, que não vai ficar certo não, mas eu vou botar umas barras aqui para vocês entenderem. Eu vou botar assim, ó, pá, uma barra. Finge que isso aqui é a minha mão esquerda, tá? Eu vou desenhar uma barra aqui agora desse jeito aqui, ó. Uma barra assim, ó. Isso aqui é a minha mão esquerda, tá? Então eu vou desenhar ela ali agora. Você vai colocar sua mão esquerda no começo da placa. Coloca a mão esquerda aqui, ó. Pá.
Tá aqui, comecei. Minha mão esquerda é aqui. Pá, minha fórmula começa aqui. E eu quero calcular a troca de calor usando esse núcleo médio troca global ao longo de uma região. Eu vou com a minha mão direita até onde ela vai. Então assim, ó, minha troca de calor agora eu estou calculando só até esse x e c. Então boto minha troca de calor aqui, ó. Pá, fecho minha mão direita. Entre essas duas barras laranja é onde eu vou calcular. Ali só tem escoamento laminar. Então eu tenho que colocar a fórmula do escoamento laminar, beleza? Eu já resolvi a minha fluidodinâmica, eu já sei que ali tem só escoamento laminar nessa região. Então ali eu uso a fórmula da troca de calor no escoamento laminar, beleza? Então definir essas duas barrinhas aí, laranjas, que eu vou até tirar as aqui para mudá-las depois. Eu vou agora pensar em colocar aqui dentro do meu problema o seguinte, né, eu vou resolver isso aqui e vou pensar, olha, o meu x agora, na verdade, é o meu limite, né, até onde eu vou calcular esse médio, vai ser esse daí. Tudo aqui, o resto eu tenho. Então eu já tenho todas as informações novamente. Ó, eu tenho o número de Reynolds, que é 50.000, tenho o Prandtl, eu tenho o x, eu tenho o kappa lá da troca de da condutividade térmica. A única coisa que eu não tenho novamente é o meu h. Eu resolvo para esse h. Então o meu h vai dar o quê? H barra, ele é igual a 7.740. Meu cálculo foi 7.740 watts por metro quadrado grau Celsius, beleza? Ou watts por metro quadrado Kelvin, quiser utilizar também a mesma, mesmo nesse caso aí não vai ter diferenciação não. E aí eu substituo isso aqui na fórmula da troca de calor, que é a lei do resfriamento de Newton. Eu sei que a minha troca de calor nesse caso é igual a H, esse H barra, né, multiplicado pela área, multiplicado pela temperatura de superfície menos a temperatura infinito. E isso aqui vai me dar a troca de calor, que nesse caso ela é igual a 6.056 kW, beleza? Essa aí é a formulação que a gente tem. Ou seja, isso aqui me dá o resultado que eu queria encontrar para esse problema, tá? A troca de calor que eu tenho somente na parte laminar dessa placa. Beleza? O que faltou aí que eu deveria ter falado? Ah, a área, né? Eu não falei da área. A área dessa placa, ela entrou aqui nesse caso. Olha, estão vendo que aqui eu estou falando da área. A área aqui agora é justamente, né? Não tem... Na verdade não tem novidade para se falar da área nesse caso, né? A área... Qual que é a área de uma placa quadrada? Seria o seu comprimento L multiplicado pela sua largura, largura em Z, né, que no caso W, ou seja, vai ser igual a 0,50 metros vezes 0,60 metros, isso aqui em metros quadrados. Tá, beleza? Vai dar área. É isso aí, a área de superfície que está em contato com essa transferência de calor. Quem já está mexendo em Transcal já sabe disso aí de cor e decorado. É só eu colocar a área ali. Se eu quisesse calcular o fluxo de calor, que seria isso aqui, ó, que com essas duas barrinhas, essas esqueci o nome, apóstrofe, né? Em inglês fala prime. Essas Q double prime, isso aí seria, a gente calcularia sem a área. Seria só o H vezes a diferença de temperatura. Mas nesse caso a gente está querendo o fluxo de calor. A gente quer saber não é o fluxo de calor, a gente está querendo a taxa de transferência de calor, que é dada em watts, beleza? Então sempre atento com essas unidades também, atento ao que é pedido. Agora vamos calcular a terceira parte aqui, ó, terceira questão que está sendo perguntada. Nessa terceira questão, deixa eu ver nas minhas anotações, é para encontrar, ó, é o que a gente quer saber essa taxa de transferência de calor. Eu costumo colocar Q ponto até, tá? Porque vem lá da termodinâmica, né? Quando a gente fala taxa de transferência de calor, sempre tem esse ponto em cima para indicar que é uma taxa de uma propriedade que é uma grandeza, né? Mas não é uma taxa, uma variação temporal de uma grandeza física que não é uma propriedade, né? Quando é uma propriedade seria, por exemplo, a variação de pressão, é dP sobre dt. Mas como é uma grandeza, a gente coloca essa taxa de variação dessa forma, é um Q ponto. Então esse Q ponto aí que está aparecendo, a gente quer saber agora o Q ponto para a placa toda. E aí, ó, a gente vai se perguntar, botei o ponto ali também, agora a gente vai se perguntar, vou voltar lá no desenhozinho que a gente tem da placa, e agora a gente vai botar aquelas barrinhas novamente. Vou botar a barrinha aqui, ó. Tem uma barrinha aqui, deixa eu ver, tem essa daqui. Tá, agora vamos desenhar. Primeira coisa que eu faço, sempre minha mão esquerda onde começa a placa, onde começa a minha solução, ela começa aqui, ó, nesse ponto. Ó, botei minha mão esquerda ali, pá, começa aqui. E agora eu estou querendo saber ao longo da placa toda, ou seja, termina aqui, ó, terminar nessa região aqui, que é no L, beleza? Pum, fechei. Então, ao longo disso daí eu tenho o quê? Eu tenho uma região laminar e uma região turbulenta. Se eu tenho região laminar e região turbulenta, a troca de calor que vai ser resolvida ali vai ser pela equação da condição mista de camada limite. Então eu tenho que usar qual equação? Eu vou usar esta equação aqui de baixo. Ó, vou pegar ela aqui pra gente, só tirar essas informações aqui.
eu vou pegar aqui pra gente essa da condição mista com aquele fator A, que é aquela constante, é 871. Por quê? Porque o nosso número de Reynolds crítico é 50.000. Quando ele é 50.000, o A ele é igual a 871, aparece igual, está nessa fórmula aí. Ou seja, agora se eu quero calcular essa troca de calor para toda a placa, eu tenho que usar esse número de Nusselt aqui, ó. E com isso daí eu vou fazer as mesmas contas novamente, só que agora eu vou ter que ficar atento a qual é o número de Reynolds que eu vou utilizar. Esse número de Reynolds que eu utilizo aqui agora, ele é o Reynolds da placa toda, né? Que eu calculei para a placa toda, que nesse caso é aquele Reynolds do final da placa, que é igual a 3,836. 3,836 vezes 10 a 6. Esse Prandtl, que é o Prandtl que é da propriedade do fluido nessa temperatura de filme que a gente já terminou. Eu tenho quais outros fatores aqui que eu tenho? Eu tenho o x, esse x aqui agora ele é igual a L, né? Esse x ele é o comprimento da placa, que a gente já terminou com 0,50 metros. O kappa é o kappa do fluido, eu tenho esse valor também. Então tem todos os valores aqui, ó, que eu preciso resolver. Todo mundo está dentro aí das necessidades que a gente precisa para resolver essa questão. O que vai ficar então é que eu vou ter que calcular para eu encontrar qual que é essa taxa de transferência de calor ao longo da placa toda. Eu preciso usar essa fórmula da lei do resfriamento de Newton, utilizando o coeficiente de calor, um coeficiente de troca de calor por convecção médio ao longo de toda a placa, e esse coeficiente de calor médio ao longo de toda a placa é calculado com essa fórmula que está aí, a fórmula da condição mista de camada limite. Então, eu vou calcular esse H vai dar, esse H barra aqui agora ele dá igual a, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui, 12.840, tá? 12, vou botar assim, ó, 12,84 kW por metro quadrado de graus Celsius, beleza? Esse aqui é o meu H, eu substituo esse H aqui dentro, ó, esse H vai aqui para dentro, e eu consigo calcular qual que é essa minha taxa de transferência de calor. Taxa de transferência de calor ao longo de toda a placa. Aí eu só substituindo os valores eu conseguiria encontrar, e eu tenho o meu H novamente, né? Tem que se lembrar que ó, o H ele é novamente isso aqui, ó. Esse é o H não, o A, a área da placa é essa aqui, é o comprimento L vezes o comprimento W. Eu consigo calcular essa área, eu tenho o H barra já calculado, tenho as temperaturas, a troca total de calor, a taxa de calor trocada era igual a 77,04 kW. Legal, né? Então achamos essa formulação e resolvemos esse problema. Sempre fica atento com isso, tá? A minha fórmula vale da minha mão esquerda, pensar nesse negócio que eu falei da mão esquerda e da mão direita, que isso ajuda. Você fala assim, a minha fórmula que eu estou utilizando, ela vale da minha mão esquerda no começo da placa até a minha mão direita, onde eu quiser. Se eu quiser assim, eu falei no final da placa, mas poderia ser 80% da placa, poderia ser outro lugar. E aí tem uma questão seguinte, né? A última pergunta que é feita é aquela, olha, eu quero saber qual que é a troca de calor que eu tenho. Eu quero saber qual que é a troca de calor que eu tenho para... Só um minuto, galera, só para achar aqui, ó. Só para a região turbulenta. Essa é a minha última questão. Então, eu vou ter que pensar o seguinte, eu já calculei aqui, ó. Eu fiz um cálculo para saber qual que é a minha troca de calor da minha mão esquerda nesse ponto até a minha mão direita nesse ponto aqui, certo? Eu já fiz esse cálculo, se é a troca de calor da placa toda. E eu fiz um cálculo também para saber qual que é a minha troca de calor só até a minha mão direita colocada aqui, ó, nessa região onde tem, com essa barra magenta aí, representando a região onde tem só o escoamento laminar. Ou seja, a troca de calor que tem, a diferença entre a troca de calor que eu tenho na placa toda, menos a troca de calor na região laminar, é justamente a troca de calor que eu tenho na região turbulenta, certo? E na verdade isso aí vai valer sempre. Vamos supor que você está resolvendo uma placa gigantesca. Essa placa é dividida em vários pequenos pedacinhos, essa placa assim. E aí você quer saber, olha, eu tenho um pedacinho lá na 50ª divisão lá dessa placa, desse pedacinho da placa, quer saber qual que é a troca de calor que eu tenho nesse pedacinho lá da placa. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a troca de calor até o final da placa, do começo da placa, que é dessa região, que seria essa daqui, ó. Vou até marcar aqui para vocês, ó. Você vai pegar a troca de calor desta região aqui, ó, até lá o finalzinho da 50ª placa, entendeu? Aí você vai pegar a troca de calor toda que você tem ali. Aí você vai calcular a troca de calor na placa toda, com todas as condições, condição mista, se for tudo turbulento, se for tudo laminar, você calcula ali a Nusselt, usa tudo para calcular a troca de calor, até chegar no finalzinho da 50ª placa, e você subtrai do calor que é trocado até o finalzinho, eu falo 50ª, que é a placa número 50, até a placa 50ª menos 1. Aí você vai calcular depois, agora aqui, ó, troca de calor até a placa 50ª menos 1, que estaria até aqui.
Ou seja, você vai subtrair do seu cálculo até a 50ª, menos o 50º menos 1, você vai achar qual que é a troca de calor que você teve só naquele pedacinho de placa que você teve ali. É sempre desse jeito, tá? Na verdade tem um jeito de simplificar, eu vou falar no finalzinho aqui, mas vocês vão ver que é mais ou menos isso aí, quase sempre, tá? Agora vamos falar o seguinte, você está nessa região, então vamos lá agora, só faltou isso aqui, né? Só faltou falar agora qual que é a troca de calor que a gente tem, né? Troca de calor, taxa de troca de calor para parte turbulenta. É sempre isso aqui, ó. Ela é sempre a troca de calor na parte turbulenta é igual a taxa de troca de calor total menos a taxa de troca de calor laminar, certo? Não tem mudança nesse caso, é só pensar nisso mesmo, do jeito como está colocado aí, tá? Às vezes, nesse caso, a gente tem que lembrar o seguinte, o que é essa troca de calor, tá? O que é essa componente de troca de calor que a gente tem? Ele não deixa de ser isso aqui, ó, se é a troca de calor que a gente tem, né, o H barra turbulento multiplicado pela área turbulenta também, né, que seria o nosso L, seria o nosso L total menos o L até chegar no laminar, isso aqui multiplicado pelo W, que é igual ao calor total trocado, né, que seria o nosso H barra misto multiplicado por L vezes W menos o H barra do escoamento laminar multiplicado pelo L só da parte laminar multiplicado por W. Ou seja, a gente teria essa formulação, seria a formulação que a gente teria aberta se a gente abrir ela toda isso daí. Mas a gente já calculou os Q-pontos todos, então a nossa formulação simplesmente dá isso aqui, ó. É igual a... Cadê? Vai ser 77,04 menos 6. Ou seja, isso aqui vai dar igual a 70,98. Deixa eu ver, 70,98 kW. Ou seja, a gente viu nessa parte aqui, ó, ficou bem claro até pra gente, né? O escoamento é turbulento no final da placa, tem um número de reinos bem alto no final da placa. Quase 10% da placa é responsável pela troca de 10% da placa, é um pouquinho mais que 10% na verdade, né? Seria uns 12% mais ou menos, 12 alguma coisa por cento da placa é escoamento laminar, o resto é escoamento turbulento. Aí você vê como que isso tem relação com a troca de calor, né? Você tem uma troca de calor de 77 kW na placa toda, mas 70,98 kW dessa troca de calor é só na região turbulenta. Vou só fazer um cálculo aqui para mostrar para vocês, tá? Só ver se abre aqui, Python 3. Vou fazer aqui, ó, 77,04 dividido por 70,98. Ah lá, ei, eu fiz errado, hein? Pera aí, tem que ser ao contrário. Eu quero saber qual que é o percentual de calor que está sendo trocado ali. 70,98 dividido por 77,04. É isso aqui. Olha lá, 92%. A gente falou, ou seja, o escoamento laminar ele é uns 12% da placa, né? Mas a troca de calor no escoamento laminar é tipo uns 8, menos de 8%, lá, 8,7, alguma coisa por cento, 7,9% da troca de calor. 92% da troca de calor é toda feita na parte do escoamento turbulento. Turbulência é muito mais efetiva na troca de calor do que o escoamento laminar, beleza? Isso aí é só um exercício mesmo para vocês que estão aí chegando, tentarem ver como é que é. Nós vamos fazer exercício do livro, a gente vai ter a playlist de exercícios resolvidos também. Vamos ver lá que tem exercícios parecidos com esses, que a gente tenta calcular outras coisas. Por que eu botei essa fórmula aqui embaixo no final? Porque tem partes dos exercícios que a gente faz que eles pedem para calcular esse H barra aí que você tem turbulento, por exemplo. Aí você tem que calcular ele lá e fazer alguma coisa com ele. Tem algumas coisas também, sabe? Tem uma coisa que é interessante, que eu me atentei a isso resolvendo os exercícios também. Nem sempre você vai usar essa fórmula aqui, ó. Por quê? Tem alguma questão, né? Que é uma questão para o caso do escoamento turbulento, principalmente, tá? No caso do escoamento turbulento, você tem essa relação aqui, ó, dessas fórmulas, né? A fórmula do Nusselt médio, no caso do escoamento laminar, o Nusselt médio ele é bem mais... Ele é exatamente o dobro, né? Ele dá exatamente, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver, não, é que eu estou selecionando errado ali. Quer ver, eu tirar isso aqui daqui.
Esse aqui pode ficar fora. Bah, tá, beleza, que eu sou um pouco chato com essas coisinhas assim, mas olha só, você tá vendo aqui o Nusselt, o escoamento laminar. A gente sabe que o escoamento laminar, o Nusselt médio é 2 vezes o Nusselt local. É um fator bem grande, né? Fica difícil a gente considerar qualquer aproximação de um para o outro, mas para o escoamento turbulento a gente sabe que não é tão grande assim. A gente já calculou isso aqui, calculou na última aula, um caso que a gente viu que o Nusselt médio, né? O Nusselt médio, que é ao longo de um comprimento x, ele é igual, na verdade, a 5/4 vezes o Nusselt local. Ou seja, uma aproximação ok. Então, muitas vezes, quando você precisa calcular alguma coisa, o que pode ser feito nesse caso? Sabe? A gente sabia que você precisa calcular igual eu falei, né? Você quer calcular uma troca de calor numa parte onde o escoamento é turbulento, por exemplo. O certo seria que você fizesse isso aqui, ó. Queria calcular o Nusselt, qual que é a troca de calor nessa região, pensando só no Nusselt médio. Eu calcularia o meu Nusselt médio até o final aqui dessa placa, né, considerando a condição mista, eu subtrairia isso, o Nusselt médio calculado só na parte da região do escoamento laminar. Isso é correto. Mas por vezes você pode aproximar isso aqui, ó, você falar que a sua troca de calor, essa troca de calor média que você tem só na parte turbulenta, ela poderia ser ela poderia ser aproximada, na verdade, pelo coeficiente de transferência de calor local em um ponto médio entre o XC, que seria o X crítico, e o comprimento total da placa. Você poderia calcular isso aqui através do coeficiente local, considerando que você vai estar, nesse caso, nenhum x, né, esse coeficiente local é dependente de x, você estaria ele em um x que seria igual à média, né, deixa eu ver, seria mais ou menos isso aqui, ó, L mais x de C sobre 2. A gente vai fazer exercício com isso daí, vamos mostrar essa aproximação. Ela é muito boa, só que ela é melhor quando você tem essas distâncias sendo muito pequenas, tá? Aí você pode usar isso porque é uma aproximação por série de Taylor mesmo, então fica muito mais fácil você chegar nisso daí. Às vezes você tem que ficar calculando a troca de calor, igual eu falei, né? Até um final lá do 50º elemento, menos o 50º elemento menos 1. É mais fácil você pegar, olha, eu tenho um ponto intermediário entre que é exatamente ali o meu 50º elemento, o ponto médio desse 50º elemento. Eu acho esse ponto médio e eu calculo no seu local. Naquele ponto eu falo que esse daqui é o meu... Aí com isso eu consigo calcular o H local e eu falo que esse aqui é aproximadamente o meu H, o H médio naquela região. Às vezes funciona, tá? Às vezes fica bom. Quando essa distância é pequenininha, é uma boa aproximação, beleza? Fica então com essa aula aí, com uma aula mais longa, mas é porque eu queria passar os conteúdos, mostrando como é que eles se encaixam, um exemplo para vocês, mas só falando, ó, comparado aos exemplos do livro, isso aqui é muito for dummies, tá? Muito, muito, muito simplão, só para entender o básico do básico mesmo, beleza? A gente vai resolver, tem exercícios resolvidos depois sobre isso aqui. Um abraço.